Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia vai se finalizando, até aqui Ele nos sustentou. Mais um final de semana que se finaliza, mais uma semana que se inicia. Sempre tomando a sua palavra, que é a verdade, como escudo e broquel, como Ele nos disse, está nos dizendo hoje a respeito. O Espírito é a verdade, né? Está escrito, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O Espírito é a verdade, temos que estar segundo o Espírito de Cristo, enviado pelo Deus Altíssimo. Através das suas advertências andamos na verdade. É a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, que cura, que restaura, que nos concede obras de justiça juntamente com a fé, do qual alcançaremos a salvação, a vida eterna, as regiões celestiais. Provérbios 30, as palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo, no versículo 5 diz: toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Porque a palavra é viva e eficaz, né? Ela é pura, ela é reta, né? O Evangelho. Andamos no Espírito inabalável, em retidão. Se alguém acrescenta, está escrito, né, lá em Apocalipse, as consequências de quem acrescenta nas palavras como quem retira, né? Ele diz, acrescentarei, né, as pragas que estão escritas, Apocalipse 22, 19. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro, né? E se alguém acrescentar no versículo 18 alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas neste livro. E muitos a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, né? O meu povo é negligente no ensino. A Bíblia diz, a palavra, o meu povo cometeu 2 crimes. Rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas, da qual não retém água. Mas aqueles que perseveram, né, segundo a sua justiça, segundo a sua vontade, que é perfeita e agradável, colherão, aqueles que permanecem segundo as obras de justiça, colherão os frutos da justiça, conforme Salmos 23 diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmos 22 nos fala, né? O Messias sofre, mas triunfa, né? Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego.
Porém, tu és santo, que habita entre os louvores de Israel, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes, a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, que me preservastes, estando ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, e tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge, como uma águia me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, ele veio e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai todos vós, descendência de Jacó, glorificai e temei todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes quando ele clamou o ouviu. Meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. Vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Como também os que não podem reter a sua vida, uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. A confiança daqueles que, o coração está segundo o entendimento do alto, que não porque a Bíblia diz: maldito aquele cuja motivação está em coração de homens, que o coração enganoso faz muitos planos, mas jamais prevalece, porque os planos que prevalecem são do Senhor. Maldito do homem cuja motivação está num coração enganoso, mentiroso. Já quando enchemos o nosso coração do entendimento, que é do alto, sem hipocrisia, sem o fermento, sem a mentira, a palavra, o Espírito que é puro, que é a verdade, do qual nós testificamos todos os dias, confessamos que somos falhos, que tropeçamos em muitos pontos, mas mesmo assim, a graça, quando nós estamos segundo a nossa fraqueza, a sua graça nos basta. Ele nos justifica, ele nos aperfeiçoa dia após dia, e agindo ele ninguém impedirá, porque ele é riquíssimo em misericórdia e benignidade. É o fato dos filhos de Jacó não serem consumidos, Ele é a raiz, ele é o renovo, ele é a estrela da manhã, ele é o príncipe da paz, ele é o Shalom, ele é o Shabat, o Senhor do sábado. Através dele nós alcançamos
o repouso, alcançaremos as águas tranquilas, os pastos verdejantes, quando também descansarmos de nossas obras. Enquanto isso, devemos jamais largar a mão do arado, porque o servo inútil, aquele que larga a mão do arado, não alcançará as águas tranquilas, os pastos verdejantes. Porque aquele que retroceder, Deus, através do Filho que governa, não tem prazer nestes. É necessário que a gente esteja perseverante dia após dia, meditando na sua palavra, de dia e de noite, orando, vigiando, vigiar e orar sem cessar, perseverança na fé, que tem que ser participante do início ao fim, assim como Paulo disse, combati um bom combate, através da fé, encerrei a carreira, guardei a fé, e alcançou os pastos verdejantes, as águas tranquilas, porque ali sim ele enxugará toda lágrima, ali não haverá mais choro, ali haverá paz. Enquanto aqui estivermos, estamos vivendo o amor no mundo agonizante, onde muitos rejeitaram a luz, porque a luz expõe as suas más obras, e as suas obras são más, e eles rejeitaram a luz e preferiram as trevas. Pediram para que soltasse o ladrão, o ladrão que veio para roubar, matar, destruir, e aqueles que o servem, segundo as suas muitas ciladas, acabam sendo engodados na sua própria mentira e atraídos para a devassidão, para a destruição. E Jesus nos ensina que devemos usar, não desperdiçar as vossas pérolas com os cães, porque se não estiverem com o coração pronto para receber a palavra, nada adianta, porque a palavra não prospera. Tem que haver disposição, tem que estar com o coração aquebrantado para que a semente germine. A semente é a palavra, que é viva e eficaz. O Espírito Santo irriga, dá o crescimento. E nós sabemos, importância nenhuma, o que planta, o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. Sempre o Espírito Santo que dá o crescimento, sempre através do Evangelho. A Bíblia diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias muitos pais. O Espírito está pronto, ele tudo opera, ele convence o homem do seu pecado, o sangue faz a expiação, a palavra que é viva e eficaz, purifica o interior, há uma purificação de dentro para fora, há uma santificação, a purificação, e através das suas advertências nós perseveramos no caminho estreito que nos leva à porta estreita, onde Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim alcança a salvação, a vida eterna. Todo aquele que tem o Pai tem o Filho, e todo aquele que tem o Filho sabe do Pai, porque ele não falou dele, ele falou do Pai. Tudo ele disse, a doutrina não é minha, é do Pai. E assim ele persevera, segundo a justiça, na equidade, exercendo o direito, dia após dia. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração.
Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Ele disse a Nicodemos: na verdade, se não nascer de novo, não podereis herdar o reino dos céus. E Nicodemos, que era doutor da lei, disse: mas como pode, já eu sendo velho, entrar no ventre de minha mãe novamente? Mas ele, como carnal, né, conhecedor da lei, mas como carnal, ele não compreendia aquelas palavras. E Jesus lhe disse, né, porque ele estava falando de algo espiritual, e só se compreende aquilo que é espiritual aquele que tem um espírito, do qual o mundo não pode o ver, né, mas aquele que o tem é conduzido por ele. É como o vento, né, que sopra de um lado, sopra de outro, assim é aquele nascido do Espírito. Mas aqueles que o têm ouvem a sua voz e seguem segundo as suas advertências. E Jesus disse que ele havia de nascer, né, da água e do Espírito. Né? É necessário morrer para os pecados, assim crucificar as paixões da carne, porque assim como Jesus padeceu por nós, nós devemos crucificar as paixões da carne na cruz. E jamais retroceder, porque aquele que retrocede, a sua alma não tem prazer nestes. Devemos perseverar, né? Se nova criatura morremos para o pecado e nascemos nova criatura, agora devemos perseverar sem se amoldar segundo o padrão deste mundo, mas sendo renovados pelo seu Espírito, pela sua força e o seu poder. Porque aquele que segue segundo o Espírito, que é a verdade, ele não é meramente palavras. Né? Quando se fala as palavras, é acompanhada do seu poder e da sua autoridade. E assim, a perseverança na fé, nas obras de justiça, dia após dia. Né? Nós jamais nos entregamos à incredulidade. Nós cremos e o confessamos publicamente todos os dias. O único bispo e bom pastor de nossas almas. Aquele que deu a sua vida por amor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. Aqueles que alcançarão o Shabat, o descanso, descansará de toda a obra, né? Seguindo o Senhor do sábado, Jesus Cristo, do qual ele disse, né, não há outro meio. Vós quereis herdar o reino dos céus, mas por força, por violência, porque estavam rejeitando a porta, né, e não tem outra forma de entrar. E ele ainda dizia a eles que por conta das tradições judaicas, por conta de meramente doutrinas humanas, né, tradições, eles apropriaram da chave da sabedoria e ainda não herdam o reino dos céus e ainda estava retirando aqueles que estavam prestes a entrar. Aonde ele dizia também que as meretrizes estão herdando a salvação primeiro do que vós. E mesmo assim, vós contemplando, ainda não creio, ainda não estavam crendo nele, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque aquele que não crê já está com a sua alma rumo à condenação. Mas aquele que o confessa, né, como único e suficiente Salvador de vossa vida,
aquele que busca a sabedoria do alto, que Deus concede deliberadamente. Ele nos apresenta até o Filho, e o Filho disse: todos aqueles que o Pai me der, nenhum de vós se perderá, porque Ele cuida de todos, né? Ele disse ali aos discípulos, assim eles foram martirizados e alcançaram a ressurreição excelente. Mas também ele disse que não seria todos, porque ele sabia daqueles que o haviam de trair. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque são poucos os que perseveram, se a fé tem que ser participante do início ao fim. O amor jamais pode naufragar, né? Porque a forma correta de operar os dons que são irrevogáveis é segundo o amor opera em nós. Ele é eterno, né? É o dom supremo. Ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor é como um sino que ecoa, um prato que tine. Ainda que tivesse fé de transportar os montes, né, nada adianta. Ainda que tivesse os dons de profecia, ainda que pegasse tudo que tem, vendesse e doasse aos pobres, nada adianta, né? Tudo tem que ser segundo o amor. Tudo cessará, tudo passará, mas o amor é eterno. Céus e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E todo aquele que persevera com amor no coração, amando o próximo como a ti mesmo, amando o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, de todas as tuas posses. É o grande mandamento, né, da qual a fé cumpriu os mandamentos, o elo da perfeição. Aquele que diz: de agora em diante não havereis mais mestre entre vós, só há um bom, os mandamentos. Todo aquele que guardar em seu coração, todo aquele que perseverar segundo o Evangelho como ouvinte e praticante, herdará o reino dos céus. Porque aquele que somente é ouvinte engana-se a si mesmo. Há mais esperança para o tolo do que para o insensato. Seria melhor não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a ele. Ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não lhe ter nascido. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar ao mar. Porque temos que ser perseverantes, assim como Ele nos redimiu, e é a única forma, temos que cumprir, né, aquilo que o Pai determina. Este é meu Filho amado, em que me comprazo, me regozijo, fazei tudo o que Ele disser. Assim nós devemos perseverar dia após dia, fazendo a vontade do Filho amado, ouvindo as advertências do seu Espírito e o seguindo. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E em mais uma semana que se inicia, sendo obedientes, porque a ira do Cordeiro vem justamente por conta dos filhos da desobediência. E dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.